Me fala, você ainda continua gostando muito de marketing, entendendo que esse é seu caminho profissional? Eu digo sempre que eu sou mais publicitário que economista, né? Fala marqueteiro, fala marqueteira desse Brasil, estamos aqui para mais um podcast e dessa vez nós vamos falar sobre a trajetória de uma pessoa que começou na economia e vem aí descobrindo as alegrias e os desafios de trabalhar com marketing. Hoje, como nosso convidado, está aqui o Guilherme Barreto. Bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Renata. Obrigado pelo convite. Muito bom te receber aqui. Gente, o Gui tem uma trajetória muito interessante. Ele é estudante de economia e começou como estagiário de financeiro lá na ROI. E, por incrível que pareça, ele percebeu que tinha muitas aptidões para marketing e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a possibilidade, né, de migrar de carreira, às vezes até antes de começar, né, Gui? Sim. E entender que dentro do marketing tem espaço para todo mundo que tem disposição e vontade de aprender e principalmente se orientar a dados. E eu acho que essa é uma grande característica que juntou um pouco essa área de economia, né, com a parte de marketing. Mas, Gui, me conta, o que fez você se sentir desperto, interessado pelo marketing? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito criativa, né, e analítica ao mesmo tempo. Então, na economia, eu achava muito interessante o desenvolvimento das empresas, como elas aconteciam, né, de fato. E depois que eu entrei na ROI, de fato, eu pude entender um pouco mais como funciona dentro, né? Então, eu sempre gostei de ver todas as áreas como a empresa funciona, então desde o financeiro até a parte criativa, né? Aí juntando ali com essa vontade que eu tinha, né, de desenvolver as coisas, saber como funcionam, até meus interesses por séries, filmes, né, para desenvolver conteúdo de fato, depois que me deram a oportunidade, né, de entrar realmente no marketing, eu saí ali como estagiário de financeiro, só cuidar do financeiro para cuidar também de rede social, né? Foi quando eu aprendi, né, como funciona a rede social, como escrever, como pegar algumas ideias e desenvolver em roteiros, né? E eu acho que essa parte analítica que eu trouxe lá do financeiro me deu uma visão muito bacana, né? De olhar métricas, entender como elas funcionam e não ter só essa parte de criatividade, mas trazer a parte analítica justamente para unir forças, né? E trazer o melhor resultado possível para os clientes. Muito bom. Uma das coisas que é importante, né, a gente conseguir ler os dados da forma adequada, né? E esse é um desafio para quem não veio originalmente do marketing, né? Eu falo muito que eu acho importante a gente entender os fundamentos, mas isso é possível aprender fazendo, né? Eu acho que você é uma dessas representações de quem vai lá, põe a mão na massa, aprende fazendo, corre atrás do que, né, ainda não tem ali de contexto, de conceito, e foi uma grande oportunidade para mim também de poder te desenvolver, né? Eu acho que é uma missão, assim, que é um trabalho feito a 2 mãos, a 3, a 4, porque é a disponibilidade da pessoa em aprender e se desenvolver, a disponibilidade do líder em poder ajudá-lo e orientá-lo e nortear, né, pelos caminhos ali. E dentro desse período, né, desse tempo que você saiu de estagiário, começou como estagiário de social media, depois foi para analista, o que você acha que foi o maior aprendizado técnico que você conquistou, né, para estar nesse momento agora já responsável pela parte de produção, super antenado e entendido do marketing das suas tratativas? Eu acho que a principal skill, né, que eu tenho desenvolvido é análise de dados, né? Então, quando a gente tem uma visão bacana sobre os dados, né, enxerga o que está acontecendo em cada nuance, né, isso se torna vital para o sucesso de uma estratégia para alguma empresa, né? Dentro dos clientes que eu cuidei, né, teve muitos que eu mandava o relatório e às vezes a performance não estava tão legal, o cliente não sabia identificar também, ou às vezes ele não via valor no trabalho que a gente estava gerando, e meu trabalho era mostrar para ele, né, por que o nosso trabalho estava funcionando, e quando não estava funcionando, ser honesto e falar, olha, não tá legal, mas a gente tá de olho, né, e a partir desse dado aqui, a gente consegue melhorar. Então, dependendo do resultado que você tem com algum tipo de relatório, né, que você mande com essa análise, você consegue tomar algumas decisões, até mudar estratégias, ver o que está funcionando, o que não está funcionando, né, e entender o que está acontecendo ali de fato,
né? Até pra gente gerar melhores resultados no final pro cliente. A gente tem ganhos rápidos, né? Porque a gente trabalha com relatórios, a gente verifica rápido, muda rápido e isso faz diferença, né? Lá na ponta. Eu acredito que uma das coisas que a gente conquistou muito ao longo desse tempo, até nessa sua jornada, né? Você ali como estagiário, pegou rápido e já foi para analista, foi essa condição de você conseguir imergir nesses dados e trazer solução. Né? Então a gente tem identificação de problema, é natural. É natural você levar para o cliente falando, olha, a gente fez esse teste e não funcionou. Mas a partir daqui, eu tenho esse outro caminho que a gente vai seguir e a gente já tem um entendimento do que funciona e o que não funciona. Então, esse é um diferencial, né, para a gente conseguir desenvolver dentro das áreas de marketing, pensando muito em teste, em growth, teste AB é essencial para a gente conseguir rampar qualquer tipo de estratégia. Hoje, no marketing, muita gente fica muito presa à parte da criatividade, né, e esquece um pouquinho que precisa de ter essa parte analítica também. E quando chega um profissional que consegue juntar as duas pontas, ele com certeza tem uma oportunidade de desenvolvimento até mais rápida, né? Uma ascensão mais rápida dentro da cadeia aí do marketing, né? Num todo. Hoje, você tem desenvolvido ações que extrapolam um pouquinho a parte ali do técnico operacional, né? Indo para a área de produção, que saiu um pouco só do digital, vai agora para o marketing também, de ativação, de PDV, né, de estar presente, de coordenar uma ação ali específica. Conta pra gente como que você tem se organizado para fazer isso fluir de forma eficiente. Bom, como produção, acho super importante, né, ser muito bem organizado com as informações, porque você acaba fazendo 1 milhão de trabalhos, né, falando com 1 milhão de fornecedores, e é muito importante a gente estar organizado e saber exatamente o que está acontecendo, para a gente não se perder em cada projeto, né. Eu acho que entender o público também através do CRM te ajuda a entender muito bem como fazer essa parte de organização de eventos ela dar certo. E é até a questão de prestar atenção nos detalhes, né, Gui? Na hora que a gente está executando alguma ativação, na hora que a gente está ali no presencial, é diferente um pouco do digital, né? Uhum. O digital a gente cria, estabelece ali e a gente segue no fluxo da execução. No presencial, na hora da ativação, se a gente não se atentar a pequenos detalhes, você pode colocar ali uma situação difícil, né, para a execução do evento. Então, essa atenção aos detalhes é um grande diferencial e que hoje eu vejo a gente conseguindo executar isso de uma forma muito interessante, né, eu sinto no cliente essa sensação de resultado por conta de coisas que parecem simples aos olhos de outras pessoas, mas que a gente que está vivenciando o dia a dia entende o quanto que é importante você se atentar aos detalhes que vão encantar o cliente. Como que você tem essa visão? O que você faz para poder permitir que você não fique deturpado com todas as coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo e consiga ter sutileza, né, em prestar atenção nos detalhes? Falando de eventos, eu acho que a principal para você pensar nesses detalhes, né, é se colocar como um convidado do evento. Então, na experiência do cliente de fato, né? Então, desde a chegada dele, aonde ele vai passar, com quem que ele vai falar, quais informações ele precisa, né? Pensar de fato em como seria se você estivesse ali no evento, né? E ver cada detalhe. Hoje eu busco, né, sentar na cadeira, né, do convidado, do participante, e entender o que encheria os olhos dele, né? O que seria a melhor experiência possível para que ele curta o evento da maneira que tem que ser, né? Até para a empresa que tá fazendo o evento, né? Ela fica com bons olhos pro convidado. Gui, eu sei que você assumiu algumas frentes como estrategista de rede social, né? E dentre elas, o relacionamento com influencer. Eu queria que você me contasse um case que a gente estava conversando mais cedo sobre a estratégia, né? Até para trabalhar com um budget mais enxuto em mídia paga, como que vocês fizeram para tirar um pouquinho a mão desses investimentos e utilizar influenciadores para poder gerar resultado dentro do funil de vendas? Claro. A gente estava trabalhando com um produto, né, para um e-commerce de cosméticos masculinos. A gente estava com muita dificuldade em ali alavancar as vendas, né, e achar o público-alvo certo, até para a gente aplicar dentro do tráfego pago, né, público-alvo. E isso estava deixando muito cara a operação, né? Não estava dando um retorno tão legal. Então a gente buscou a gente estudou alguns tipos de públicos que talvez dariam certo, né? E contratamos alguns influenciadores que são desse nicho
para promover nosso produto, né? E através ali dos cupons de vendas, né, do quanto dava de retorno, do ROAS, a gente podia estipular qual público era mais sensato a gente aplicar no tráfego pago. Então a gente viabilizou muito mais essa operação, deixando muito mais barata, né, para testar, e já vinha com uma abordagem muito mais correta do que fazer lá no tráfego pago e depois alavancar de fato. E nesse trato com influencers, quais são os maiores desafios, né? Que a gente tem uma audiência aqui de marqueteiros que estão aí no dia a dia trabalhando diretamente com, né, diversos stakeholders, e influencers são um grande ganho, muitas vezes, da empresa, mas nem sempre é fácil esse relacionamento, né? E como que você tem trabalhado isso? Olha, como fornecedores, né, como até na parte de produção mesmo, de fato, a gente tem que saber muito bem como lidar com essas pessoas, né? Tem que ser mais flexível, né, com algumas coisas que eles pedem, a gente também pede algumas coisas que são necessárias, ou alinhar a data. Então, com cada influenciador, você tem que ter um bom relacionamento, entender como se relacionar bem com eles, né? Cada um é diferente, né? É um ser humano, no final. E essa boa relação, ela ajuda a ter um bom resultado ou não. Porque muito bem você pode ali fazer uma boa aliança com esse influenciador e promover o produto, ele falar da melhor forma possível, te trazer boas ideias, recomendar para o público dele de uma forma legal, ou você pode ter um mau relacionamento com esse influenciador e ele acabar promovendo o seu produto de qualquer forma, sabe? Que não dê resultado. E ali fica muito enviesado você entender o resultado do influenciador. Então, isso até prejudica, né? Então, você tem uma boa relação com ele, faz ele fazer o melhor trabalho possível e que os dados no final, né, das contas, eles não estarem enviesados pelo trabalho que o influenciador não fez tão bem. Né? Entendi. E como que vocês fazem para fazer a mensuração de dados? De primeira, a gente até antes de contratar o influenciador, a gente estipula, entende mais ou menos ali, pede alguns dados, né? Como a gente faz uma média no geral. Número de visualizações de stories, e número de visualização dos Reels, né? E a gente entende ali se baseado no número de seguidores dele, se é uma porcentagem legal, né? Porque você pode ter 200 mil seguidores e ali ter 5 mil de visualização. Então não faz sentido, né? E a partir disso a gente tem uma base de como ele tá ali, né? Porque cada conta ela funciona de uma forma diferente. E depois que ele publica, né, os conteúdos, a gente pede os dados. Então pede o número de visualizações e engajamento dentro dos stories, pede ali a análise dentro do Reels que ele fez, né? E compara tudo. Além disso, a gente vê o número de vendas, né? Esse é o principal indicador, mas não é o vital, né? Não é aquele que a gente decide se vai contratar ou não esse influenciador. Ele funciona muito bem para saber se ele está dando resultado de fato naquele período, mas pode ser que o público dele ainda não tenha engajado com o produto, tá conhecendo ainda, talvez com algum período maior, né? De contrato ali que ele serve, né? Que ele trabalha para a empresa, funcione melhor. E então a gente, além da receita gerada por esse influenciador, a gente tenta analisar se há um engajamento e um bom número de visualização, né? Eu acho que vendo todos esses dados a gente consegue tirar melhores análises, né? Bacana. E o que você acha da métrica da vaidade, né? Muitos clientes, né, se apegam muito à questão de número de seguidores. Inclusive, até a gente, na hora de fazer uma prospecção de influenciador, pode, né, tender a esse erro de achar que o número de seguidor é o que baliza o sucesso de uma ação, né, com influenciadores, de um posicionamento em rede social. Qual que é a sua visão a respeito disso? Bom, eu acho que o número de seguidores muitas vezes pode ser muita vaidade, sim. Isso depende muito do produto, do nicho da pessoa, quem é o público. Eu não tive uma experiência, né? Mas uma colega minha que trabalhou comigo, ela contou uma história de uma influenciadora muito famosa, bem, assim, muito grande, muito grande. E mandaram o produto, né, pra ela promover. Se eu não me engano, foi mais ou menos 60 mil reais, né? Um Reels e alguns Stories. E o pessoal tava muito, muito engajado, né? Esperando ótimos resultados. No final, essa pessoa não vendeu nenhum produto, né?
Porque não tinha nada a ver com o público-alvo dela. Ela atende, acredito eu ali, que o nicho dela é um público mais C. Eles queriam promover um produto de tipo A, né? Que era muito mais caro, ticket médio muito alto, então as pessoas acabavam acessando ali o produto para ver qual que é o preço e tal, e no final não gerava venda, porque não era o público correto ali dela, né? E eu já tive experiências também de influenciadores menores, né, de 11, 15 mil, dá muito mais resultado que influenciadores de 150 mil seguidores, né? Então ali você tem que fazer um estudo aprimorado de entender o público, entender a comunicação, entender quem que é o nicho correto para ter um resultado melhor. Isso é um grande ponto que a gente deve analisar e discutir sempre, né? Não adianta querer fazer campanha e estratégia de marketing só porque é um grande influenciador e achar que ele vai funcionar para tudo, né? Não adianta você chamar o Neymar para falar de um assunto com um público que não sabe de futebol, por mais que ele seja o Neymar, essas pessoas vão até achar legal, mas elas não vão converter, né? Então é muito importante você fazer essa leitura assertiva, e isso eu acredito que é um dos que são os sabotadores das estratégias com influencers, Sim. Né? Muitas vezes a pessoa fala, a influência não dá mais resultado, né? Pra que eu vou gastar com isso? Mas não é verdade, eles dão resultado sim, mas você também precisa direcionar para um nicho específico, né? Como você disse, e entender, ter essa sutileza de saber para que ele vai, né, trabalhar, qual que é o produto e se ele realmente faz sentido. Às vezes é até o público do influencer, mas não tem nada a ver com ele. O público dele se relaciona com ele pelo o estilo dele, né? Então, se eu for levar um produto que não tem nada a ver com ele, provavelmente também não vai ter nada a ver num primeiro momento com esse público. Então, a gente tem que estudar isso com muita tranquilidade, né? E com a mente muito orientada para esses dados, para evitar de cometer esses erros e perder dinheiro, né? Porque, no fim das contas, o que a gente quer é dinheiro dentro de casa e não dá para poder ficar, né, fazendo esses tiros errados. A gente consegue testar e validar, mas fazer grandes investimentos, né? É um risco muito alto. Dentro dessas experiências todas, Gui, né, de rede social, de produção e ativação, me fala, você ainda continua gostando muito de marketing, entendendo que esse é seu caminho profissional? Eu digo sempre que eu sou mais publicitário que economista, né? Eu entrei no curso de economia, né, não sabendo muito bem o que fazer. E de repente foram dadas oportunidades para mim, para entrar no marketing, e eu simplesmente me apaixonei, né, por comunicação. O que eu acho mais legal do marketing, né, é você pegar até uma ideia abstrata e desenvolver até ela ficar mais complexa, né? Eu já criei muitos roteiros, né, que eu tive muitas referências de filmes, séries, até quando eu assistia como criança. Então é muito bacana resgatar essa lembrança, né, da infância e trazer para uma coisa muito bacana para gerar um conteúdo para um cliente, né? E a gente nunca para. A gente tá vendo um filme, vê referência, vendo uma série, tá numa música, tira insight de coisas que você nem imagina. E é muito legal pegar isso no papel, criar, ver, né, de fato, né, acontecer, como o Reels, por exemplo, e depois ver os resultados acontecendo e eles, quando eles são bons, perfeito, né? Melhor ainda. Maravilha, é muito bom mesmo essa sensação de executar, de planejar, executar e ver resultado, né? E aí uma dica que eu dou para todo mundo que tá querendo se aventurar, né? Os novos marqueteiros desse Brasil. Gente, marketing é isso, é você planejar, você executar, fazer isso orientado a dados e colher resultados, né? Não dá para fugir dessa matemática, é importante a gente, no duplo sentido, né? É importante a gente entender que é criatividade junto com a parte analítica, e a gente vai ver, vai ter muitos ganhos aí pra gente e pros clientes também. Gui, nós já estamos chegando ao final do episódio, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho das coisas que você gosta nessa vida, além do trabalho, que te fazem, né, sorrir, se divertir. Conta pra gente que tipo de música você curte, o último livro que você tá lendo. Bom, eu sou um cara que sou muito caseiro, né? Gosto muito de ficar em casa, tranquilo. Então eu vejo muita série, muito filme. Recentemente eu tô lendo também o Manual da Macroeconomia. Eita! Tava lendo pra algumas matérias, né, da faculdade, então eu acabo lendo muito livro mais teórico, né, pesado assim. E bom, música, sou muito eclético, eu digo que eu gosto de música boa. Não interessa o gênero, desde que seja muito boa, mas ultimamente tô escutando muito MPB,
né? Tinha músicas incríveis que eu não conhecia, do Ainda Estou Aqui, da Fernanda Torres. E apaixonado na trilha sonora, e é o que eu tenho mais escutado ultimamente. Muito bom, Gui. Muito obrigada por compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória. Espero que tenha inspirado muita gente aí nesse Brasil afora a se aventurar no marketing também, né? E descobrir os ganhos e os desafios de ser marqueteiro. Muito bom. Até mais. Pessoal, conto com vocês para o próximo episódio. Compartilhem com seus amigos, com os marqueteiros de plantão e vamos juntos nessa trajetória de desvendar mais o marketing no dia a dia.